vértice O. Vértice. Tá? Então, você tem esse ângulo. Esqueça que eu sei medir ângulo. Tá? Esqueça o grau. Esqueça grau. Tá? O fato é o seguinte, ó. É que cada ângulo determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco, um certo arco de comprimento, vamos dizer que L. Tá? Você tem aqui, se você pega uma circunferência, tá aqui, você pega uma circunferência aqui, ó, com centro no vértice desse ângulo, o ângulo determina sobre, se eu estou pensando no ângulo como sendo esse aqui, esse ângulo determina sobre essa circunferência um arco. Um arco de comprimento L. E a circunferência, por sua vez, tem um raio que um raio R. Certo? Mas se eu pegar uma outra circunferência centrada no mesmo vértice, no mesmo vértice não, porque o ângulo só tem um vértice. Se eu pegar uma outra circunferência aqui, ó, centrada no vértice do ângulo, a circunferência tem centro. O centro das duas é o vértice do ângulo. Então, esse ângulo determina sobre essa outra circunferência também um arco. Um arco de comprimento quê? L. E essa circunferência tem um raio. Um outro raio, digamos, Rzão. Um fato de que se demonstra é que o arco é diretamente proporcional ao raio para o mesmo ângulo. Ou seja, L está para R, L pequeno está para R pequeno, assim como L grande está para R grande. Entendido? Isso é um fato que se demonstra. Tem uma demonstração para isso, tá? Para o mesmo ângulo, o arco que esse ângulo determina em qualquer circunferência centrada no vértice, no seu vértice, esse arco é diretamente proporcional ao raio da circunferência. Você tem essa razão aqui. Portanto, se um ângulo determina sobre uma circunferência centrada no seu vértice um arco cujo comprimento é o raio da circunferência, ela determina em qualquer outra circunferência centrada no seu vértice um arco cujo comprimento é o quê? O raio dessa circunferência. É o caso em que a razão é igual a quê? A 1. E esse ângulo que determina sobre uma circunferência um arco cujo comprimento é o raio da circunferência, ele é chamado de o quê? Radiano. Então, o que é um ângulo radiano? Um ângulo radiano. Vou botar a definição aqui, ó. Um ângulo radiano, ângulo radiano, tá? Um ângulo radiano
é o que determina, sobre uma circunferência centrada em seu vértice, circunferência centrada em seu vértice, é o que determina sobre a circunferência centrada em seu vértice um arco com comprimento, um arco de comprimento que igual ao raio dessa circunferência. Tá? É isso aí. Isso aqui é o radiano. Então, quando é que eu tenho um radiano? Quando é que um ângulo é o radiano? Quando aqui o ângulo. Quando é que ele é? Quando é que esse ângulo é um radiano? Quando é que esse ângulo é um radiano? Para esse ângulo ser o radiano, então, é preciso o quê, hein? Que esse comprimento aqui, o comprimento do arco, é preciso que, ao traçar uma circunferência centrada no vértice, o raio seja igual a quê? A medida seja igual a essa. A razão é 1. Portanto, se um ângulo determina sobre uma circunferência um arco cujo comprimento é 2 vezes o raio, quantos radianos mede esse ângulo? 2 radianos. Se um ângulo determina sobre uma circunferência um arco cuja medida é metade do raio, quanto é a medida desse ângulo em radianos? Meio radiano. Entendido? Tá? E aí sai a fórmula para a medida em radianos de um ângulo. Qual é a medida de radianos de um ângulo? Você tem um ângulo, se você tem um ângulo qualquer, tá? Que um ângulo qualquer, aí você quer a medida desse ângulo em radianos. Em teoria, o que você tem que fazer? Em teoria, você tem que pegar, traçar uma circunferência. Você traça uma circunferência centrada aonde? No vértice desse ângulo. Essa circunferência tem um raio quê? Um raio R. Tá? O arco tem um comprimento L. E qual é a medida do ângulo alfa em radianos? A medida do alfa. Aqui eu uso a letra. Usarei daqui para frente a letra para indicar tanto o ângulo quanto a sua medida em
radianos. Então, qual é a medida de alfa em radianos? Quanto é? L sobre R. L sobre R radianos. Tá? Portanto, quanto é uma volta completa em radianos? Aí daí sai as conclusões. Uma volta completa em radianos. Uma volta completa, ó. Uma volta, tá? Porque uma volta já é completa, tá? Uma volta. Você tem aqui o lado, né? Lado comum, os dois lados são iguais, tá? Aqui os dois lados, tá certo? Aí você tem aqui, pega qualquer circunferência, né? Qualquer circunferência aqui centrada no vértice desse ângulo, uma volta, pronto. A circunferência tendo raio R, qual é a medida do arco? Quanto? 2πr. Então, quanto é a medida desse ângulo? Não? Quanto é a medida desse ângulo aqui? Desse ângulo alfa, quanto é? Que é a volta, quanto é? A medida do arco, 2πr sobre o raio. Que dá quanto? 2π. E isso é a medida em o quê? Radianos. Aí o ângulo raso. Que é o quê, ó? O ângulo raso é metade de uma volta. Ângulo raso está aqui, ó. Metade de uma volta, né? Beta é igual a quê? A π radianos, tá? É metade, né? Π radianos. Tá certo? Medida aí. O ângulo reto vale quantos radianos? Hã? Π sobre 4, π sobre 2. Π sobre 2 radianos. Π sobre 2. O ângulo reto. O ângulo reto em radianos, tá? Ó. O ângulo reto tá aqui. Essa é a indicação do ângulo reto. Π sobre 2 radianos. Tá? Entendido? Tá certo? E essa é a medida do ângulo em radianos. Da maneira como eu coloquei, pessoal, parece que ângulo só mede no máximo 360 graus ou 2π radianos, mas não é o caso, tá? Você tem que entender que qualquer número real é a medida de um ângulo. Como é que você concebe isso? Não. Antes vamos ver o seguinte. Quais são as medidas em radianos dos ângulos internos de um triângulo equilátero? Em radianos. Π sobre 3. Tá certo? Porque quando você pega aqui, né? Ó. Você traça uma paralela por aqui, uma paralela a esse lado aqui, tá? Uma paralela
a esse outro lado aqui. Os ângulos alternos internos são iguais, né? Todos esses ângulos são iguais. Esse ângulo é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Mais esse é igual a esse é igual a esse. Então, cada ângulo desse vale π sobre 3. Π sobre 3 radianos. Tá? Pega um triângulo retângulo isósceles. Um triângulo retângulo isósceles. Isósceles. Claro que isósceles só pode ser nos catetos, tá? Triângulo retângulo isósceles. Esses dois ângulos são iguais. E como a soma dos ângulos internos qual é a soma dos ângulos internos? Qual é? Π. Π radianos. E esses dois são iguais, a soma desses dois tem que ser π sobre 2. Então, cada um desses aqui vale o quê? π sobre 4 radianos, que é o 45 graus, né? Mas a medida é radiano. Entendido? Certo? Só que tem um seguinte, ó. Todo número real é medida de um ângulo. Como é que eu concebo isso? Que todo número real é medida de um ângulo. É porque eu posso medir assim, ó. Vamos, então, para o sistema de coordenadas cartesianas. Suponha que eu esteja no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Tira essa régua, deixa a mão livre. Eu posso medir ângulo a partir do semi-eixo positivo das abscissas. E suponha que, ó, suponha que eu tenha a bissetriz do terceiro quadrante. Eu te pergunto, quanto é a medida desse ângulo aqui, ó? Convencionando que no sentido anti-horário os ângulos são positivos. Qual é a medida desse não? Quero desse. Qual a medida desse ângulo? Começa daqui e vem até aqui. Cada volta são quantos radianos? Quantas voltas eu dei? Uma, duas, né? Ó, uma volta, duas voltas. Então essas duas voltas são quantos radianos? 2π mais 2π. 4π radianos. Agora, quantos ângulos retos depois de duas voltas eu fui? Quantos ângulos retos? 1, 2, 3. 3π sobre 2 radianos. E depois eu andei mais quanto? Π sobre 4. Então isso dá o quê? 4π mais 3π sobre 2 mais π sobre 4. Coloca tudo no mesmo denominador, 4. Fica quanto? 16π mais o quê? 6π mais π. Isso dá quanto? 23 π sobre 4 radianos. E a medida desse ângulo. Tá? Então você já começa a conceber que qualquer número real pode ser a medida de um ângulo. Pode ser concebido como a medida de um ângulo. Tá certo? É
é a medida. É a medida. É concebido. Pode ser não. É concebido. Tá? Suponha que eu tenha a seguinte situação. Aqui, ó. Esses ângulos congruentes.